Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por estar aí na casa de vocês, o Deuan agora em várias emissoras, né? Não só na capital, e comemorando essas várias emissoras também, tem uma pessoa que foi minha entrevistada. Só que antes de mais nada, mandar um beijo grande para vocês, agradecer a Vila Design Móveis, com esses móveis belíssimos, uma das melhores e maiores lojas no segmento de móveis exclusivos do Brasil. Vale a pena conhecer. Aquele móvel xoxolento em casa, meu amor, pega o cartão do marido, boba, corre lá, vamos gastar, vamos renovar tudo. 2022 está aí e vale a pena. O atendimento da Vila Design Móveis é incrível, sem contar os descontos sensacionais, né? Mas, antes de trazer a nossa convidada, como eu estava falando, tem uma pessoa muito querida para mim, foi minha entrevistada, e agora, a nosso convite, apresenta o programa Deuan conosco, e nada melhor do que ser amparado por uma mama, né? Um coração de mama. Mama, seja muito bem-vinda, obrigado! Bem-vindo você também no meu coração e na minha vida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, vou tentar colaborar na medida do possível para tornar esse programa um pouco mais relaxante, um pouco mais divertido. Enfim, tentar dar a minha contribuição. Porque vocês sabem que esse programa, ó, é de primeira linha. Não, tanto é que você está aqui. Falar em primeira linha, gostei das joias do ateliê Mariana Conso. Pois é, fui recebida com uma esmeralda. Eu vi, tá toda nuvem, tá toda rica. Você vai estar de ver depois uma esmeralda. Tá toda rica. Quero agradecer muito. O contato está aqui. Você que está buscando aquela semijoia, aquela joia, aquele modelo, aquela peça personalizada, é com o ateliê Mariana Conso. Mari, muito obrigado a Mariana por me vestir, por nos vestir, e vestir tantas outras personalidades com peças de extremo bom gosto e extrema qualidade. Antes de mais nada, Espaço Jardim Moema, muito obrigado por poder fazer parte da casa de vocês, viu? E a minha convidada já é de casa, você vai conhecer hoje, é uma pessoa que eu amo, é escritora, advogada, empreendedora e faz um trabalho incrível. Ela manda prender e manda soltar. Manda prender, soltar e ainda cuida dos filhos, da família, de todo mundo. Doutora Fran, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, querida. De novo, né? Que delícia. E no verde aqui, ó. Você viu? Não, vocês tudo estão combinando, né? Sintonia, Tá né? bonita, hein, meu amor? Casamento tá fazendo bem pra doutora, não? Viu Tá só? toda seca. Secou. Eu acho que de tanto fazer vucu-vucu aí, ó, secou. Olha que beleza. É, malhando, né, meu amor? Beijinho na boca, cafuné. Olhando pra mim, você vê que eu não tô fazendo muito, né? Ai, mamãe, você é ótimo. Gostou da nossa novidade? Adorei. Talvez ela nem saiba, mas na minha cidade é fã dela. Quando ela vai pra lá, a Obrigado, cidade obrigado. para e lota o Teatro Municipal. Um beijo grande E para muito vocês, viu? E doutora, vamos falar um pouquinho, a mão vai ter várias perguntas, eu também. Você sabe que eu nem sigo mais as perguntas, né? Deixa eu ver, antes de mais nada, mostrar o livro novo, foi no lançamento para você. Esse livro é muito interessante, eu cheguei a ler, a mama vai ser presenteada com mama, Mulheres no Direito. Pois é. E não é só no direito, são mulheres mesmo no seu papel de direito. Então, por isso desse nome, é muito interessante, vale a pena conhecer. Para quem ainda não conheceu o trabalho da doutora, da advogada, doutora Fran. Conta tudo pra gente. Nós vamos falar do que hoje? Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão familiar, né? O pessoal fala tanto aí de gestão, né? Financeira, gestão de tudo. E esquece muitas vezes do nosso patrimônio mais precioso, que é a família. Quando você fala gestão familiar, a mama depois também, porque eu faço umas perguntas meio Pode fazer, eu retardadas. também faço minhas perguntas bem dificultinhas. Quando fala de gestão familiar, o que vem na minha cabeça? Corte de gasto. Não compra isso no supermercado, não compra aquilo. Também, tá incluso. Seria mas isso, não? gestão familiar, na verdade, é a gente usar. É que assim, na verdade, hoje a gente tem um novo olhar para o direito, né? Então, as pessoas ainda têm, acreditam, né, que o direito ainda, você só busca o advogado para a briga. E não, a gente trabalha de uma forma preventiva. Então, quando a gente fala de uma gestão familiar, ele inclui tudo, desde o gasto da família. Então, principalmente naquele momento do divórcio, que é um momento do qual a família está totalmente desestruturada emocionalmente, a gente entra com a ferramenta, que seria, na verdade, o planejamento parental.
que eu sou, inclusive, autora e idealizadora desse projeto, justamente para fazer o quê? Uma gestão familiar. Ajudar esses pais, nessa nova configuração dessa família, a administrar não só a parte financeira, né? Mas a parte do convívio, como que as crianças vão conviver com esse pai, porque a gente tem uma luta muito grande, né? Ainda a gente acredita que os pais são visita. E o pai, ele jamais pode ser visita para o filho, né? O pai, ele tem que aprender a conviver. Então, a gente trabalha essa gestão justamente fazendo com que esse pai interaja com essa criança. E ele possa realmente conviver de forma mútua. Quando você fala essa visita, e a mama, depois eu faço a pergunta, mama, depois, por favor, pergunte, fique à vontade. Né? O The One também é seu agora. Então, pergunta. Quando fala visita, como é que soa isso? Porque soa meio frio isso. O que seria para o público em casa entender essa coisa da visita? Na verdade, por isso que é a nossa luta. Inclusive, a OAB, hoje, ela está vestindo essa camisa justamente dizendo... Porque o que é uma visita? Visita é um parente, né? A avó visita, o tio visita, né? Mas o pai... O pai, ele não vai visitar um filho. O pai, ele precisa aprender que ele precisa conviver. Ele precisa se interessar pela vida dessa criança para que ele possa, de fato, viver com aquela criança, né? Então, hoje a gente fala, meu filho foi fazer visita para o pai, ou o pai está indo fazer a visita para o filho. Não. Então, a gente precisa mudar esse contexto. Então, com a gestão familiar, a gente consegue fazer com que esse pai, ele seja incluído. Que muitas vezes, de forma inconsciente, a mãe acaba excluindo esse pai, né? Por conta das dores do relacionamento, por conta do fim. Ela traz o filho como um escudo, e aí, automaticamente, esse pai vira um mero visitante. Né, ele pega no final de semana e devolve. Que isso? E a como criança, se fosse pacote, é isso? É como você disse, friamente. Então, esse pai, ele não sabe a alergia, ele não sabe o gosto dessa criança, ele não sabe o número do sapato que ele veste. Então, a gente faz o quê com essa gestão familiar? Inclui. Né, trazendo para a realidade. Então, a gente faz com que o pai tome a postura de pai, a mãe seja a mãe. Cada um tendo dentro dos seus papéis, é isso? Isso, porque que muitas não acontece, vezes... né? Geralmente, né, mãe vira pai junto, vira tio, vira avó, vira tudo. Porque muitas vezes, durante o casamento, esse pai, ele não consegue ser pai porque ele está na posição de filho da esposa. Né? Então, muitas vezes, quando a gente vai olhar, por que aquele relacionamento não deu certo? Já claro, porque filho não se relaciona com a mãe. Né? Sim. E aí ele também não está disponível para ser pai. E aí ele não consegue. E aí quando acontece o rompimento, não que eu sou a favor do divórcio, pelo contrário, a gente tem técnicas e ferramentas justamente para que não aconteça, que o divórcio seja a última etapa, a última coisa que realmente não dá. Tudo que a gente puder fazer para construir, que esse casamento mantenha, a gente vai fazer. Mas a gente descobre muitas vezes que o divórcio também é um recomeço, para aquele pai se tornar pai. Posso fazer duas perguntinhas assim já? Não precisa nem fazer A pergunta. primeira, por exemplo, normalmente numa separação amigável não se tem muito problema porque o pai continua ou a mãe continua acompanhando o crescimento dos filhos. Mas quando é aquele divórcio de briga que um odeia o outro de verdade, o filho vira um pouco instrumento de tortura para o outro. Ou seja, a mãe ou o pai fala, olha, a tua mãe é isso, a tua mãe é aquilo, a tua mãe não deixa, a tua mãe não te dá liberdade. Esse tipo de coisa, o advogado faz o quê? Essa é uma. A segunda, quando há o relacionamento de um dos cônjuges com outra pessoa, ou seja, a criança passa a ter pai ou mãe, e madrasta ou padrasto, como é que a criança é cercada de um cuidado para que ele tenha a presença do pai firme como imagem de figura paterna e o padrasto também? A gestão familiar, ela engloba muito bem isso. Excelente Na pergunta, verdade, né? Perfeita. Adorei. Nada como uma mama para fazer uma pergunta, né? Na verdade, é muito importante que você colocou, que nem primeira pergunta que você me perguntou, a gente entra naquela tal da alienação parental. Né, que nada mais é que um dos cônjuges quando denigra a imagem do outro por conta das dores, né? Porque a gente diz assim, não existe um pai bom ou um pai ruim, é o pai certo para aquele filho, né? Então a gente precisa também trabalhar isso. Então quando a gente faz uma gestão familiar, a gente trabalha com a família justamente para que esse filho não passe por uma alienação parental. Porque a alienação parental, ela é tão torturante, ela deveria ser um crime mesmo com pena, porque ela tortura a criança.
Existem Literalmente, né, Fran? Literalmente. Entra no psicológico, me perdoa te cortar, A gente psicológico, conhece muito. emocional, muito. Sim. A criança vira É um outro ser, né? Total, ele é torturante e a gente observa isso muito fácil, né? Eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta e eu tenho esse olhar para a família e a gente consegue, assim, muito Eu fácil. fiz essa pergunta justamente por conta do relacionamento que o Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Camargo, Luciano, sim. teve com uma primeira esposa, que teve o filho Wesley, que a primeira esposa sempre procura denegrir A a imagem do moral Verdade. do Luciano e Teve o isso, próprio né? filho se Essa sente briga, abandonado. Por isso que eu fiz essa Se as pergunta. mães observassem a vida do filho alienado, ela jamais cometeria qualquer tipo de comentário que denegrisse a imagem física, moral ou qualquer outra situação. Isso aí Porque, inclusive, nos índices aí, se a gente fizer uma pesquisa, a gente sabe que existe aí uma quantidade de suicídio muito grande entre jovens. Muito. E quando a gente vai fazer o estudo desses jovens, a gente observa que são de pais separados e de possível, quase que 90% são crianças alienadas, ou até mesmo adolescentes. Recentemente nós tivemos um rapaz que se matou por conta que ele supôs Verdade. que ele tivesse um relacionamento não muito Quem normal. quiser segundo as- se inteirar mais desse assunto, assista um documentário muito antigo que vale muito a pena, que é A Morte Inventada. Se todos os pais pudessem ter acesso a isso, jamais ele cometeria uma alienação parental. Então, se vocês tiverem oportunidade, assistam. É um documentário antigo, mas vale muito a pena para uma ampliação de consciência mesmo. Dentro disso tudo que vocês estão falando, é uma dúvida que todo mundo de casa, tenho certeza que vocês também, e é uma coisa de ter atenção também. Eu falo como filho, porque eu já passei isso na separação dos meus pais, a doutora sabe, e era um ping-pong, literalmente. Eu era um ping-pong, né? Consegui trabalhar isso, enfim, hoje eu sou essa belezura que vocês adoram, tem a mama, a gente é essa belezura, né? Entendeu? Mas teve toda uma parte espiritual, né? Os pais, quando eles fazem, você tocou num ponto muito interessante. Os pais, quando eles agem dessa forma, não é egoísmo, me desculpa falar, e muitas vezes nem premeditado, por causa da dor, por causa de toda aquela situação, e aí inconscientemente projeta na criança essa coisa do egoísmo, tipo, teu pai não presta, tua mãe não presta. Eu vejo 2 pontos de vista. Um, porque eu fui alienada, então eu posso dizer porque eu vivi isso na pele. E então, assim, eu acredito e quero continuar acreditando que a minha mãe me alienava por amor. Era a dor dela de ter sido traída e da dificuldade que ela passou para poder nos sustentar. Porque imagina, meu pai foi embora de casa, tudo criança pequenininha, né? 3 crianças, ela precisou voltar ao mercado de trabalho, ganhando assim, né? Muito difícil mesmo, tendo que aumentar o leite com água para poder dar conta dos 3 crianças. Quantas mães em casa hoje, né? Exatamente. Então, a raiva dela era tão grande por saber que os filhos estavam passando por aquela restrição ou por aquela situação enquanto ele estava vivendo a vida dele, que era a forma de defesa dela, porque ela queria que a gente não se aproximasse, que a gente também sentisse a raiva que ela estava sentindo do meu pai. Então, mas né? isso não é subconsciente muitas vezes? Não é culpa da mãe também? Não, é subconsciente. Por isso que a ferramenta do planejamento parental, a gente traz o quê? Do inconsciente para o consciente. Entendi. Então, a gente impacta essa mulher dizendo, olha, tá aqui a realidade, essa dor é sua e você não pode cometer isso com o seu filho. Então, a gente trabalha muito isso. Por isso que eu falo, é uma gestão familiar, é fazer com que essa mulher consiga separar a dor dela da maternidade, porque o casal parental ele vai ser eterno, né? O casal homem e mulher vão separar. E outro eles vão filho precisar de toda a vida, Sim, gente. então, Você não pega um filho e taca fora. porque é muito fácil a gente ir pro Tem filho até litígio. morrendo. Justamente. A gente fala assim que é muito fácil ir para o judiciário e deixar o juiz resolver. Mas se a gente tem alguma ferramenta que a gente pode fazer como advogado, porque o advogado ele tem que ser facilitador do direito. Né? Por isso que o quadro aqui é Descomplicando o Direito. Direito, exatamente. Né? Uma Então, pergunta. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. É ter a gestão mesmo familiar e auxiliar esses pais. Tem algum problema, agora eu vou perguntar o lado profissional, tem algum problema dos advogados que fazem esse tipo de gerenciamento com casais separados, com o outro advogado do outro lado da pessoa, da outra pessoa? Você fala... Os advogados se conversam ou eles brigam também? Ah, tá. Isso é muito importante. Porque um vai defender o seu cliente, você vai defender o seu cliente. Então, na verdade, aí que tá. Existem várias... Boa. Existem várias posturas de advogados. Existem advogados e advogados.
Então, primeiro passo, nós estamos falando de família. Então, eu não posso procurar um advogado generalista. Eu costumo dizer o seguinte, quando você está com uma dor, né, no joelho, você procura quem? Um dermatologista? Genérico nunca é bom, né, gente? Genérico Então, é genérico, não vai ter jeito. Exatamente. Se você procura um advogado ou um especialista generalista, ele vai resolver o seu problema. Só que ele vai resolver ali na hora. Sei. E família não dá para resolver na hora, porque família é eterno. A família, a gente até brinca que o cliente vira sócio do escritório. Porque hoje ele vem com o divórcio, amanhã ele vem com regulamentação de visita, depois ele vem com uma regulamentação de uma revisional de alimentos, daqui a pouco aparece uma alienação parental. Então, qual é o objetivo da advocacia preventiva? É justamente fazer uma gestão para que ele não vire sócio do escritório. Aí você vai dizer assim, mas você não quer ganhar dinheiro? Quero ganhar muito dinheiro, mas com família saudável, não com família doente, né? Porque a gente percebe que os filhos adoecem, que essa mãe daqui a pouco está doente, o pai está doente. Então, é muito mais fácil você fazer um gerenciamento, fazer uma gestão familiar para que essa família não adoeça, né? E fazer com que realmente seja saudável. Mas a gente encontra advogados, por exemplo, que não aceitam acordo, que não aceitam uma reunião, advogado que ataca o próprio colega, porque ali a gente está defendendo. Eu sei de um caso desse, por isso que eu perguntei. Sim, então eu sou muito atacada no judiciário, porque ali eu não estou defendendo necessariamente a mãe ou o pai, eu estou olhando para a criança. Então existe ali uma criança... Que é a pessoa mais esquecida do triângulo. Total, muitas vezes eles estão discutindo sobre a criança, mas eles estão de costa para essa criança. Então, o que eu penso, né? A gente precisa gerenciar isso. Então, a gente tem que trabalhar realmente com a família de forma ponderada mesmo. Delícia, né? Vocês viram? Nós estamos engatando aqui nos papos. Já essa conversa vai 4 horas. Não é verdade? Então, tem muito assunto. E aí, nosso tempo já... Estou com o meu diretor aqui. Corta... Não. Delícia, né? Eu sempre falo isso, gente. Vocês devam conhecer o trabalho da doutora Fran, que é uma amiga muito querida, tá sempre no Deuan. E a gente vai ter que se despedir, mas tem presente, né, mama? Para nossa convidada. Meu bem, cai de presente, velho. Né? Você vai ficar feliz da Não é verdade? E, gente, vocês que ainda não adquiriram, né, mama? Vale a pena. Vale a pena. São várias escritoras aqui dentro. É um livro de histórias. Eu falo que é um livro de histórias. Eu li e é muito interessante. E são histórias incríveis. Incríveis de mulheres que, como sempre, toda a vida, né? Fazem e transformam esse mundo todo nosso aí. Então, vale a pena. Né, que o mundo não é só de homem, né? A mulher também, os gays também, a gente tudo junto, a gente faz tudo junto, né? O mundo é mundo, é o Não é verdade? Junto, é. Boa, mama, é isso aí. Fran, muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa, mama também, pra gente se Muito despedir. obrigado também pela sua visita e pelo esclarecimento, viu? Obrigada, eu que me sinto honrada de estar aqui novamente, já estava Obrigado, com saudade. Quero agradecer demais essa oportunidade, ter a mama aqui, realmente ela enriqueceu ainda mais. Na próxima vez aqui. tem mais perguntas. Muito Ela gostoso. bocada babadeira. Vou estudar e me preparar mais. Quero agradecer à loja Mango Tango, que me veste hoje, e a lavanderia linda, que viu? cuidou dos meus cabelos. Tá linda, né? É. Tá E é isso, quero agradecer e saiba que podem contar sempre comigo, que a Obrigado. intenção justamente é passar adiante aí o conhecimento. Obrigado, meu amor. Você Obrigado. sabe que você mora no meu coração. Agora tem a mama junto. E eu adoro o seu trabalho. Eu acho sensacional. Eu acho que todo profissional deveria ter essa sensibilidade, esse carinho como você tem, tá? Lê, vamos lá, presente. Ah, já é nosso de casa, né, querida? Orquideias, eu amei. Eu não tinha visto. Você já tinha visto, mama? Ai, que Eu não sei como é que essa flor chama, mas é mini. Você viu que é mini? Eu não tenho sei em se é um casa. copo de leite. Eu não sei que Não, é... Eu não sei como é que chama. Antúrio. Antúlio. Olha, mini, gente. Ah, eu já É uma tô deixando delícia, eu tenho em pertinho. casa. Agora eu tenho que falar desse nosso parceiro. Vocês perceberam que eu emagreci? Gostaram em casa? Caiu a cara? Pá. Pois é, meu amor. Highflex, uma empresa extremamente séria, voltada à tecnologia. E ela tem, entre vários dos seus produtos, uma linha de chás. Vou mostrar. Esse aqui é uma das linhas. Todos eles são prêmios, tá? Mas esse aqui é aquele chá exclusivo para você tomar de manhã e à noite. E detalhe, mantenha nosso corpinho, né, mama? A gente vai secando, Fala pra secando, mim, secando. olhando que eu vou querer uma caixa dessa. Já tá separada, porque eu sei que você gosta muito de chá. E esse chá é natural. Então vale a pena conhecer Highflex, tá bom? Presente para você, viu? Da Orquideia. Gente, vamos continuar o tricô. Voltamos aqui depois do break, porque a nossa convidada é uma pessoa que a gente ama, que já é da casa também. A mama vai conhecer. Voltamos já. Just me and I wanna party 'cause we all affection.
delícia de comercial, né, mamo? Nós apoiadores são sensacionais, né? São ótimas. E você, como sempre, lindíssima, né? Já estreou no programa. Dá esperança. Tá toda linda, né? Como sempre. Obrigado mais uma vez, né? Já tinha te Obrigado dado no você. começo do programa. Pois é. Mas que honra. Eu tô encantado por ter você com a gente, viu? Mas eu também, porque afinal de contas eu estou estreando aqui no pedaço, né? Já, né? Já fizemos vários. Tá lindíssima. E falar em estreando, tem que trazer a Já de casa, a nossa farmacêutica, também terapeuta, expert em TDAH. Que palavrinha é essa, né? A gente vai trazer aquela delícia nossa, Alessandra Luizari. Seja muito bem-vinda, Lê. Benvenuta, bela! Agora você nem pode mais dançar, né? Eu vou dançar muito, mas um colinho eu aceito, pode? Manda esse colo, hein? Ele tá aqui aproveitando, né? Tá pulando aqui. Já vem, viu? Né? Nós vamos ferver ainda com o tio Fervito, nós vamos ferver. Vou deixar, essa calma dela não vai existir mais, meu amor. Será? O Luquinha dela, o pequeno. Ai, tio Paulo, eu beijo ele, eu aperto, eu passo a barba nele, ele dá a gargalhada nele. Eu aperto E o ele, Daniel já gosta do tio Paulo também. Chega perto, já pula. mas vamos ferver. Na hora que ele nascer, eu vou pegar no colo, já vou dar beijo. Lê, vamos já começar num tema maravilhoso. O que você acha interessantíssimo a gente falar, até pegando um pouquinho da Fran, da coisa de gestação, né? Da coisa do cuidado, da família. Vamos lá. É um tema propício, né? Aproveitando Eu a acho sensacional. gestação. Mas é bastante interessante a gente falar sobre isso, porque existem transtornos de comportamento, transtornos emocionais, que a gente sabe que está muito relacionado com a parte emocional, parte alimentar, e a gente pode prevenir desde a gestação. A gente, enquanto mãe, se desde a gestação a gente cuidar, né, do nosso emocional, cuidar de todo o ambiente que a gente oferece para o bebê, também da parte alimentar, a gente consegue prevenir o aparecimento de sintomas, porque a gente não sabe, né, se a criança vai nascer com alguma coisa genética, algum transtorno ou não. Mas a gente já consegue prevenir desde a gestação o aparecimento dos sintomas. Você tocou num assunto muito interessante, uma pergunta vem na minha cabeça agora. Vocês sabem que a gente não usa texto pronto. Você está grávida do Danielzinho. Você, como mãe, vamos supor que você foi ao médico e não tem, fez os exames, os testes todos e não tem nenhum distúrbio relacionado ao TDAH. Pode, mesmo assim, a criança vir a desenvolver isso, mesmo com exames, com estudos médicos? É muito difícil, através de exames, a gente conseguir detectar, principalmente na gestação. A gente só consegue detectar fazendo um exame genético mesmo. Mas não se pede isso na gestação, né? A não ser que tenha um histórico familiar de algo muito grave. Não é nem pela gestação. Eu estou falando, Alessandra fez antes e depois ficou grávida. Ah, certo. Entendeu? Então, se... Isso pode desenvolver. Você não tem, mas como assim meu filho tem se eu não tenho? É isso que eu quis dizer. Pode. Pode acontecer? Pode. Embora toda doença que ela é genética, ela pode ser hereditária, né? Mas eu posso ter genes, por exemplo, do TDAH ou de um autismo, e eles não estarem ativados em mim. E estarem ativados no meu filho. Ou no seu neto. Ou no meu neto. Olha que Deixa eu te fazer interessante. uma outra Pergunta, mama, por favor. Outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Você está grávida. Acontece alguma coisa, ou uma tragédia na sua família, ou com um parente seu, ou com seu marido, ou com a sua mãe, com o seu pai, e você toma aquele choque. Este choque, esse trauma, né? Esse trauma que acontece naquilo, né? Pode influenciar a criança, porque a gente, no nosso tempo, gente velha como eu, a gente falava assim, mãe não pode ficar triste, não pode ficar magoada, não pode sofrer nenhum contratempo, porque passa para a criança. Para a gente era verdade, né? A criança, a gestante não pode passar vontade, senão a criança nasce assim, sabe? Isso aí, hoje em dia, a senhora que é uma expert no assunto, acontece de verdade? Pode acontecer?
Você sofreu um trauma e o seu bebê também sofreu o mesmo trauma? Sim, pode. Por isso que é muito importante a gente cuidar do nosso emocional durante a gestação. Aí, entrando nesse mesmo assunto, um bebê não desejado, um bebê não planejado, um Boa, bebê mamãe. que por acaso aconteceu com um acidente ou com um crime, qualquer coisa assim, também afeta a criança? Pode afetar. A gente nunca vai saber em qual grau isso vai afetar, porque cada criança, assim que ela é formada, ela já tem ali o temperamento dela. Então, depende muito de como a criança, dentro lá do útero, vai interpretar aquilo que está acontecendo. Mas a criança, ela sente toda a carga emocional da mãe. Ela não entende o que está acontecendo, mas ela percebe que algo não está bem. Agora, como ela vai interpretar isso, depende do temperamento dela. No nosso tempo, por exemplo, as nossas avós ensinavam para as nossas mães a acariciar, a conversar com a criança, botar musiquinha para a criança ouvir. Óleo de amêndoa, né? Passava óleo de amêndoa. E de ter esse contato que não é nem físico, quase, é uma coisa de você com o teu bebê que está aqui dentro, né? De o pai vir conversar com a criança. Tudo isso a gente era aconselhado a ter para a criança nascer já reconhecendo a voz do pai, Sim, né? Essas coisas. sim. Que acontece, a gente sabe que é verdade. No caso, também o contrário pode acontecer. A falta de cuidado, entendeu? A falta de empatia com o estado físico que está acontecendo no seu corpo. Mulheres que, por exemplo, têm raiva, têm ódio de alguma coisa. Eu acho que tudo isso passa. Sim. Eu preciso entender que todo estresse, se eu não sei gerenciar esse estresse, eu começo a jogar cortisol no meu corpo, que é o hormônio do estresse. E esse cortisol, né? ele é inflamatório, né? Por si só, ele é inflamatório. E isso vai prejudicar o bebê de alguma forma, não só emocionalmente, mas hormonalmente. Então, quando a gente fala de ter uma dieta, né, equilibrada, também anti-inflamatória durante a gestação, tudo isso é para que o nenê tenha a maior saúde que ele puder ter. Se ele tiver alguma questão genética, pode ser que ao longo da vida ele apresente. Mas se a gente tiver todo esse cuidado alimentar e emocional desde cedo, as chances, né, vão ser mínimas. E quando você fala, né, do acariciar, todos aqueles mitos, na verdade não são mitos. A criança, ela sente o amor. E o amor, gente, é o melhor remédio que existe, né? Não tem jeito, ele é vibracional, né? E eu também tenho a impressão, quer dizer, a impressão de uma leiga aqui, que, por exemplo, quando você não se trata ou se você sofre, é muito também propenso a própria mãe ter um acidente mais para frente. Ela tem o parto e pode ter uma eclâmpsia, por exemplo. Verdade. Né? Porque é um choque qualquer que ela sofreu, ou físico, de tomar um tombo, ou de ficar uma gravidez que é mais ou menos de risco, ela não tomar cuidado. Então, ela pode dar à luz a uma criança e morrer e logo em seguida. Essa morte da mãe também deve afetar a criança. Ela não vai ter o seio da mãe, ela não vai ter aquele cheirinho da mãe. E não só isso, né? Lê, perdão, não, fala que eu faço uma outra pergunta dentro do que a mama falou. Não só no caso da perda da mãe, mas no caso de um nascimento prematuro, por exemplo. A gente sabe que uma das causas do déficit de atenção é a prematuridade. Nascer de 7 meses ou de 6 meses, acontece muito. Ou de traumas mesmo mãe durante a gestação. Passou isso. Vamos supor que, né, várias mães aí tiveram uma gravidez de risco ou qualquer outra coisa que não tenha sido de uma forma natural, né? E a mãe teve estresse, enfim, e separação ou com os pais, enfim. A criança já recebe essa carga espiritual e energética e já fica na célula dela, já está gravado no DNA celular. Ponto. Tem como reverter isso com o nascimento da criança? Eu acho que tudo na vida dá tempo, pergunta né? difícil que eu fiz agora, né? Da gente reverter desde que a gente queira, né? Então, assim, uma criança, eu preciso ensiná-la.
Ela pode ter tido, e eu tenho muitas alunas que chegam ali, a gente tem a comunidade TDAH Não é Bicho-Papão, onde a gente ensina, né, as mães a tratarem o TDAH em casa, a eliminar os sintomas do transtorno. E muitas mães que chegam ali, as crianças têm o transtorno, são crianças adotadas. Então, tiveram uma gestação difícil, com N traumas, foram rejeitadas, ou por alguma razão, né, às vezes os pais não estão mais presentes, teve que ir para uma casa de adoção. Então, já vem com traumas, né? E desenvolveu também o transtorno. E essas crianças, a gente percebe que muitas são crianças mais difíceis da gente trabalhar, mas a gente consegue. A gente consegue criar nelas um emocional saudável. A criança eu ensino. O adulto tem que partir dele. Ele tem que querer a mudança. Tem que ter consciência do que vai fazer. Eu mudei. Eu mudei depois de adulta. É que ela foi fina, é que eu tenho que brincar, né? Na parte do adulto, entrega na mão de Jesus para ver o que dá, entendeu? Porque tem uns que dá. Lê, que delícia. O tempo passa rápido, né? Muito rápido. Você vê? Gente. Obrigado mais uma vez. Essas pílulas que acontecem. Maravilhoso, né? Para você que está aí em casa, essas pílulas você vai economizando, vai guardando, vai pondo no seu caderninho, que você, daqui a um tempo, vai estar sabendo tudo sobre esse tipo de transtornos e de acontecimentos que podem ter com uma criança e o seu social, né? Não, e como lidar com os filhos, né, mama? Delícia. Ai, delícia. É importante falar que como existe a questão genética e da hereditariedade, se existe casos na família de transtornos, ainda mais a mãe precisa se prevenir durante a gestação. Quem quiser saber mais sobre o assunto, entre em contato. Eu ia falar agora, né? entra aqui, porque a gente, para variar, estoura o tempo. Contato da Alessandra, da nossa terapeuta. Alessandra Luizari está aqui. Vale a pena. Você está com aquele filho em casa que perdeu a asinha, né? Que não sossega aqui, né? Entendeu? Entra em contato, porque, de verdade, o trabalho que a Lê faz é incrível. É sensacional, vale muito a pena você dedicar um tempinho para ouvir a live. Enfim, acesse aqui, tem presente, já vou te passar. Quer falar mais alguma coisa, Lê? Fique à vontade. Eu quero uma coisinha só. Fala, mama, perdão, meu amor. Vou fazer um pedido. Claro. Para os próximas vezes que você vier, por gentileza, trazer conselhos sobre a alimentação nossa, como é que a gente pode fazer para viver melhor, ter um desinchar, ter emagrecimento, sem ser milagroso, porque nada é milagroso. Exato. Ou você trabalha, ou você fica como está. Então, eu queria que a senhora depois viesse falar sobre essas coisas que também são importantes. Para nós. Principalmente para uma pessoa gorda que nem eu. Gorda não, meu amor, que eu vou ter que aguentar nós mais 150 anos, desculpa. Né? É assim a vida. Olha a pele dessa mulher. Você viu? 40 que já quase. coisa. E tá sem maquiagem, passou só um pó, viu? Uma menina de 19 anos, no máximo. 19 em cada perna, que já quase, né? Lê, por favor, meu amor. Entra aqui. Que papo Mas gostoso, foi né, ótima mama? a sua sugestão, viu? Eu Entrarei. Mas uma dica já dá para deixar aqui, ó. Deve. Sabe aquela história do descasca mais e desembala menos? Né? Já, isso, já né? serve aí como dica. Ai, Lê, presente, obrigado, viu? Ó, presente da Celine a pra você. batedeira maravilhosa Você da viu, não Celine. Celine, muito Tem obrigado. uma igual. Uma Pode indústria. comer bolo, tá, gente? Pode comer pão, Desde mas... que não seja de né? farinha de trigo, que eu já aprendi com a Lê, por favor. Qualquer farinha menos a de trigo. Ai, que Orquídeas. fofura, gente. Lindo, né? Eu sou apaixonado com essas miniaturas Coisa deles. mais É tudo linda. mini. E um presente da Highflex, uma das melhores empresas no Brasil. Ai, eu amo. Para o tratamento. Já sou fã. Ligado ali à quântica, né? A quântica, a coisa da energia, da molécula, tudo que é molecular, vale muito a pena conhecer os colchões magnéticos e toda a linha de produtos que a Highflex tem a oferecer para você. Vocês não estão vendo aqui que tem todo um truque, mas eu tô com um produto da Highflex guardado aqui na minha roupa, que é aquele de ímãs para limpar toda a toxicidade de aparelhos eletrônicos, de tudo isso aqui, ó. O sangue fica zeradinho. Maravilhoso. Vale a pena. Mama, uma excelente noite para você. Pra Quiser você falar mais também, alguma obrigado coisa, mais fique à uma vontade, vez, Lê. doutora. Eu que agradeço. Fique à vontade, vai falar mais alguma coisa. Agradecer, né, a oportunidade da gente levar a informação para quem precisa, porque o seu programa
é um dos melhores, Obrigado, né? meu Nesse amor. quesito, de trazer informação de qualidade. Precisa, né, mama? É. Obrigada, E com um Mama. leve toque de humorzinho. Mas Sempre, né? Porque a gente, né? A gente merece. Não, sorrir faz bem, né, meu amor? e a Tira pele as fica rugas. boa também. E antes de mais nada, a minha equipe toda está aqui para vocês aí de casa. Muito obrigado ao espaço, né? Aqui ao Espaço Jardim Moema, que nos recebe tão bem, a Vila Design Móveis, Que sempre nos- ao Ateliê Mariana Cons, perdão, gente, que o meu português está terrível, que nos veste com essas joias, semijoias tão lindas, né? É Queria verdade. dar um close aqui, ó. Ó, Olha lá, Me lindíssima da achando Lê que esse também. anel. Ao Carlão, a Euforia Eventos. É euforia, tá, gente? Que eu cismei com euforia. Depois eu tomo 5 voadoras, mas tá bom. Vai fazer aquele evento, aqueles profissionais de qualidade, entre em contato com eles. O contato está aqui na tela, vale muito a pena. E uma bala acabada da nossa equipe, todo mundo, né? não, nossa equipe não são mal acabados, gente. São muito bem acabados. Né? Bem Estão embalados. de parabéns. Eles têm qualidade técnica de primeira linha. Ai, bati aqui, fiz tufe. Verdade. Não, fiz tum. Tá? Pessoa que quer manter a linha fina, é isso aí. Vocês dentro de casa, cuidem da saúde de vocês, entrem em contato com a Alessandra. Dos filhos, vale muito a pena, tá? Tem uma semana abençoada e pense, o melhor bem que vocês têm, sabe o que que é? Não é o dinheiro, não são só as nossas joias, é a sua paz e a sua saúde. Isso. Só você pode ir atrás. Se quiserem ouvir um conselho, gente, sejam felizes. Exatamente, mama. Amamos vocês. Mama, muito obrigado. Lê, obrigado. Fiquem com Deus. I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun.